Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema que eu sinto que nos vai trazer muito sumo para todas as nossas relações, não só as relações com os filhos, conjugais, mas qualquer tipo de relação que nós tenhamos, porque hoje falamos sobre comunicação autêntica e a comunicação é transversal a todas as relações, principalmente e começando pela relação connosco mesmos, não é? Então hoje também falamos aqui de autoconhecimento, de autoobservação e levar isso para a comunicação de forma a enriquecer as nossas relações familiares, profissionais, como onde quisermos aplicar, não é? E normalmente começa em casa todos esses desafios de comunicação, não é? E depois alargados à esfera profissional. E hoje, para falarmos sobre comunicação autêntica, eu trago o nosso convidado, Alan Souza. Muito obrigada, Alan, por estares connosco hoje aqui a falar deste tema que também te apaixona, não é? Obrigada. Obrigado eu, Margarida. Estou muito convite, é um prazer estar aqui a trocar umas ideias contigo. Que bom, então, só falando aqui um bocadinho do Alan, eu recordo-me de fazer um workshop contigo, recordo-me de fazermos um workshop já há alguns anos, em que foi quando eu comecei também a explorar um bocadinho isto, então inscrevi-me num workshop teu e foi assim também o abrir, já foi há alguns anos, foi antes de ser mãe, penso que ainda estava na faculdade nessa altura, então foi assim também um abrir de vários temas dentro de mim e desde então que também tenho acompanhado o teu trabalho e o Alan ajuda-nos a desenvolver uma comunicação eficaz e a gerir conflitos, preservando a nossa autenticidade. E é isso que eu também valorizo muito, não é? Que a comunicação preserve a autenticidade de cada um. É coach, facilitador e empreendedor. É cofundador do projeto Oxigênio, que através de formação, consultorias, reúne aqui estes temas do mindfulness, autocompaixão, comunicação não violenta, constelações familiares, metodologias colaborativas. Portanto, vamos falar um bocadinho de todos estes temas que também fazem parte, no fundo, daquilo que é o desenvolvimento pessoal e estamos todos assentes nessa base de nos desenvolvermos como pessoas. O Alan esteve ligado à área da engenharia civil durante quase 12 anos, em funções de liderança, mas foi em 2008, a viver na Bélgica, que se apaixonou pelo coaching e pelo desenvolvimento pessoal. Também aqui através de um ponto de viragem, não é? Muitas vezes nós vamos ao fundo para virar o jogo, não é? Então também nestas crises da nossa identidade, existenciais, do autoquestionamento, o que é que nos faz sentido, não é? Foi nesse momento de autodescoberta também que o Alan conheceu o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, e isso também foi um ponto de viragem para entrar aqui no mundo da conexão e da relação contigo e com os outros, não é? Aqui a comunicação é isso que nos traz uma relação mais próxima de nós e dos outros. Hoje o Alan oferece-nos mentorias, cursos, workshops de comunicação autêntica e por isso, sem mais demoras, vamos falar um bocadinho do que é isto da comunicação autêntica. Alan, explica-nos, aborda-nos, introduz-nos aqui a isto. O que é comunicar de uma forma autêntica, não violenta? Qual é a distinção entre estes conceitos? Pois, temos aqui muita coisa para falar. Olha, obrigado de novo. É mesmo uma grande alegria poder falar destes temas. Como tu disseste, foi uma grande viragem na minha vida e eu, para além de ensinar isto, eu também pratico isto na minha vida, não é? E só assim é que me faz sentido. Então, o que é a comunicação autêntica? É a minha versão, não é?
Comunicação autêntica para mim é tu aprenderes a estares em contacto com aquilo que está vivo dentro de ti, não é? Eu gosto de usar este termo. E o que é para mim o estar vivo, o que é aquilo que está vivo dentro de ti? É plenamente teres clareza, ou aprenderes a ter clareza, de o que é que tu estás a sentir neste momento. O que é que está vivo em ti? Que emoções é que estão presentes dentro de ti, do teu sistema, não é? E para isso precisas estar presente, precisas de aprender a estar conectado contigo. E mais do que isso, é também a entender dentro de ti, porque, como tu disseste bem, comunicação, na minha perspectiva, tem muito a ver com aquilo, é a forma como tu comunicas contigo, como tu te escutas, já podemos falar um bocadinho mais tarde. O mais importante também é perceberes a cada momento, ou nos vários momentos do teu dia, da tua semana, das tuas vivências, o que é importante para ti, não é? O que é que começa a ser importante para ti? E porquê é que eu falo destes dois pontos e porque aqui está ligado à comunicação autêntica? Porque é exatamente este o trabalho, comunicar de forma autêntica, é tu aprenderes a fazer esta ligação contigo de uma forma cada vez mais clara. E isso tem a ver com aquilo que está vivo em ti, ou seja, sentimentos e aquilo que são as necessidades. Aquilo que é importante. O que é que são necessidades? São coisas que todos nós precisamos, não é? Por exemplo, harmonia, clareza, amor, natureza, conexão. Tudo isto que eu preciso, enquanto humano, que tu precisas, não é? Mas a verdade é que foi assim um momento de viragem, há 12 anos atrás, já faço este trabalho há 12 anos, foi perceber que eu não sabia fazer isto, não é? Parece assim básico, mas não. Que é, o que nós sabemos fazer é outra coisa que não é isto. O que nós sabemos fazer, aquilo que nos é ensinado. Eu estive muito ligado também à inovação da educação e com alguns movimentos nacionais em Portugal. E aquilo que eu aprendi na escola, que se calhar tu aprendeste na escola, e infelizmente a maioria das pessoas aprendeu na escola, e quando eu digo escola, não digo só escola da vida, os nossos pais e tudo mais, sem qualquer julgamento nesse aspecto, nós ensinamos, aprendemos uma linguagem de desconexão. Digamos assim, sabemos muito bem fazer julgamentos, sabemos muito bem criticar e usamos isso na nossa linguagem, não é? E muitas vezes é difícil nós estabelecermos conexão se nós estamos tão cheios desse tipo de linguagem, não é? Então, comunicação autêntica é aprender a comunicar de outra maneira completamente diferente. É a teres consciência, não é que não vais fazer isso, não é? A teres mais consciência que existem estes automatismos internos teus, de defesa muitas vezes, porque aprendeste a sobreviver neste mundo assim neste mundo que vivemos, que sabemos que podemos fazer muito melhor, não é? Ainda é um mundo ainda muito competitivo, muito violento, que às vezes tendemos a esconder-nos porque... E a autenticidade hoje pode ser uma coisa muito radical, mas eu vou ser autêntica, mas assim, vou mostrar e não é? E o que é que as pessoas não se vão aproveitar de mim? Então, este tipo de coisas muitas vezes perguntam. Então, olha, assim, na primeira ronda é isto que me imerges dizer, é aprenderes a distinguir o que é uma linguagem de conexão, essencialmente saberes fazer isso contigo, e o que é que não é. Não é que seja uma melhor do que a outra, mas essa distinção é fundamental. E é nesse estado de sobrevivência que falavas que a autenticidade realmente fica numa esfera muito longínqua, não é? Nessa desconexão connosco, nesse estado de alerta constante, e muitas vezes eu sinto isso com a minha filha, facilmente a relação com ela me ativa aqui estados de alerta, e os filhos acho que são peritos em ativar o nosso desenvolvimento interno, e por isso mostram-nos muita coisa, não é? Às vezes pode não ser os filhos, pode ser um chefe, pode ser um parceiro ou uma parceira, não é? Mas quem realmente tem aqui um papel também que se relaciona connosco frequentemente pode ser um ativador dessa desconexão que nós já sentimos de nós para connosco mesmos, não é? Então, como é que nós começamos, e aí também deve entrar esta esfera que tu também trabalhas do mindfulness, não é? De como é que nós, nessas situações gatilho, não é? Quer seja com o chefe, numa relação amorosa, numa relação parental, nessas situações gatilho onde nós
ativamos a sobrevivência, ativamos essa desconexão, não é? Ou ainda a intensificamos mais, se é que já andamos nesse piloto automático muitas vezes, não é? Então, como é que se vira isso, não é? É parando para sentir isso que está vivo em mim, e aí eu entro em que esfera, não é? Entro numa esfera de estar a apalpar o meu terreno interno e muitas vezes na relação com a minha filha, nessa minha tentativa, não é? Quase de, olha, já nem estamos a falar da situação que se está a passar e eu estou só a falar, olha, do que eu consigo dizer agora, não é? Que é como eu me sinto e como eu estou, não é? E às vezes isso é o que me ocorre fazer, não é? E fala-nos também um bocadinho disso. Como é que tu sentes que essa viragem de uma comunicação de desconexão para uma comunicação de conexão, porque no fundo a comunicação iria servir para isso, para fazer uma ponte, Claro, claro, claro. e porque é que muitas vezes não faz a ponte, faz até algo mais, aumenta o espaçamento entre as margens, não é? Sim. Olha, tu falaste desse pilar que eu trabalho muito, que é, obviamente, para nós começarmos a praticar a comunicação autêntica, que ela é baseada na comunicação não violenta, é um outro paradigma. Eu costumo dizer, não é uma coisa nova, não é uma coisa que eu te vou ensinar que é uma coisa nova, não, porque ela já existe dentro de ti. Eu apenas poderei ajudar a ver mais, ajudar as pessoas a verem mais esse caminho, digamos assim, interno, para teres mais clareza. Mas, obviamente, sem o pilar fundamental de tu começares a estar conectado contigo próprio e no início com o teu próprio corpo, não é? Porque às vezes o que acontece é que tu não estás conectada com o teu próprio corpo, não é? Estás muito na tua mente, não é? Nós vivemos numa sociedade muito mental, não é? E na verdade, quando tu usas comunicação, quando tu trocas informação com as outras pessoas, tu não estás enraizado, tu não estás plenamente presente a ti próprio, não é? Portanto, é que começaram a fazer muito esse trabalho. Eu tenho desenvolvido um método próprio e a primeira fase desse trabalho é muito o conectares contigo próprio. Como é que estás centrado? Como é que aprendes a estar centrado? Como é que te conectas contigo próprio? Como é que começas a praticar isso no teu dia-a-dia? Como é que começas a ter rotinas próprias? Porque sem isso, vais entrar no piloto automático rapidamente. E não quer dizer que tu vivas uma vida sem piloto automático. Isso também não é possível. Não é? Ninguém consegue fazer isso. Tens que aceitar que isso não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é trazeres práticas de mindfulness e outras práticas que te sirvam, não é? Encontrar as tuas, aquelas que se servem a ti. Pode ser andar a pé na praia, pode ser quando estás na natureza, o que for. Mas muito importante é estabeleceres isso mesmo na tua agenda. Eu costumo dizer, ponham na agenda. Quais são as tuas práticas de conexão que tu fazes contigo próprio? Porque se não tiveres isso, tu não vais falar de uma maneira diferente. Porque não vais estar conectado contigo. Portanto, não vais ter essa informação. O que vais ter informação é aquilo que está na tua mente, que é aquilo mais habitual, não é? Que é as defesas, é criticares, é ficares não é? É julgares, porque é mais fácil, é mais automático e é mais habitual em ti, não é? Então o primeiro passo é mesmo conectar contigo. E isso pode ser uma coisa de 2 segundos. É agora parares um bocadinho e dizeres, ok, tenho os pés no chão, estou a sentir a minha respiração. Okay. E se fizermos isso 4, 5, 6 vezes por dia, é melhor do que se calhar, eu até costumo dizer, às vezes fazer retiros, por exemplo. Não vale a pena fazermos um retiro de 10 dias, se depois no dia-a-dia nós não tiramos 2 minutos ou 3 minutos para pararmos um bocadinho, não é? Uhum. É mais a consistência e a repetição que aqui interessa do que propriamente, por exemplo, retirar-te, digamos assim, porque isso é mais fácil, não é? Quando não tens os estímulos, como falavas, das relações, e elas estão cá para nos acordar, para nos mostrar aquilo que nós temos que ver. Sim, é mesmo um despertar que as relações também provocam em nós, não é? E os retiros e as formações, não é? Tudo isso eu sinto que serve como uma forma de nós experimentarmos aquilo que depois é para implementar, não é? E às vezes sem experimentação e sem esse impulso de alguém nos mostrar, não é? Nos apresentar uma coisa nova, também não a vamos saber, não é? Introduzir no nosso dia a dia. Então, isso funciona simplesmente como aquela forma de degustarmos, tomarmos o gosto e depois estendermos isso para o nosso dia a dia, não é? E acho que na relação com os filhos e as crianças, eu sinto que
que ativam muito isto em nós, não é? E a minha filha também me recorda muito disto, não é? Por exemplo, quando ela cai ou se assusta e diz: Mãe, o meu coração está tão acelerado, não é? E aí ela também me faz essa sensação, também me desperta para isso, não é? De nós olharmos para aquilo que estamos a sentir no corpo, não é? E só isso já é essa presença. A presença é observar, não é? Muitas vezes nós nem temos noção dos nós na garganta, na presença de algumas pessoas ou na comunicação com algumas pessoas, dos frios na barriga, do batimento mais acelerado, não é? E só essa consciência de, ok, agora a minha respiração acelerou, ou o meu coração começou a bater tanto, não é? Como a minha filha utiliza essa expressão, tanto, mãe, o meu coração está tão acelerado, não é? E isso ela já reconhece, por exemplo, caiu, assustou-se, o corpo tem aquela resposta, não é? E isso já nos leva um bocadinho mais para dentro para depois partirmos para essa observação, não é? Do que se está a passar em nós, e aqui também eu sinto que saímos um bocadinho do julgamento quando entramos mais nessa observação, não precisamos estar a avaliar tudo, não é? Como certo e errado, e aqui também vem este ponto muito importante, não é? De que às vezes nós começamos logo a avaliar-nos, não é? E, às vezes, e como mãe, não é? Eu digo isto como mãe, parece que é sempre aqui isto, estou a fazer bem, estou a fazer mal, o que é que eu tenho de fazer para ser uma boa mãe, para, não é? E às tantas isto também já é uma comunicação desconectada connosco, não é? Como se estivéssemos... Autocrítica, não é? Neste caso que falas, não é? Sim, claro, Uhum. claro. Não é, a questão é, não é que ela não vai existir, a questão é que tu começas a ter muito mais gentileza, a relação contigo começa a ser muito mais gentil. Eu gosto de usar muito este termo. E é isto que é importante trabalhar, e isto só é possível quando estás em contato contigo. Quando começas a estabelecer uma ligação mais gentil, tu percebes, ok, estou a criticar-me agora, tudo bem, não é dizer que está mal outra vez, senão entras aí outra vez nesse loop, não é, que não queres. Mas dizer, ok, mas então o que é que isto tem lá, o que é que tem lá para mim? O que é que eu estou a sentir em relação a isto? Como é que eu transformo esse julgamento em sentimento? E o que é que eu preciso naquele momento? Ok, sinto isto, tenho esta necessidade, que é importante para mim neste momento. E aí já viramos o jogo, não é? Portanto, é aprender a fazer isto de uma forma constante e com muita autocompaixão para nós próprios, porque não é um trabalho fácil, não é? Eu gosto de dizer, nós temos, enquanto não conhecemos este tipo de trabalho, é pelo menos a nossa idade de formatação de uma linguagem que é desconexão. É uma linguagem muito habitual, muito daquilo que ouvimos e sabemos que ela não funciona por isso mesmo, pela crítica que vamos começando a ter, pela forma muito dura que somos muitas vezes connosco próprios, não é? Isso Sim, não ajuda depois na relação com o outro, não é? Porque se eu estou a ser duro comigo, o que é que vai acontecer? Não é? vou ser duro com o outro, Vou ser duro com o outro, não é? não é? E eu sinto que Ou às vezes até sou tão duro que nem, até barro a relação com o outro, mas sou muito comigo, não é? E fico ali muito preso a esses processos, não é? Uhum. Sim, sem dúvida. E é mesmo essa, para mim também a intenção, não é? Se a intenção é estabelecer esta ponte, eu preciso de me abrir, não é? É preciso abrir caminho, e às vezes é essa dureza também que não nos permite, abrir esse caminho de encontro ao outro. Mas quando a intenção é sempre encontrarmos com o outro, nós vamos reconhecer-nos efetivamente como humanos, como pessoas que têm necessidades, não é? E aí realmente é essa. Entramos aqui também numa esfera de vulnerabilidade que pode ser um terreno muito desconhecido, e principalmente quando há tantas diretrizes, quer seja a nível profissional, a nível parental, do tens de, não é? Dá toda aqui uma certa. Claro, não podes falhar, não é? Todo esse tipo de... Uhum. E aí já parte certamente de uma insegurança, essa pressão do ter de, sem dúvida que para mim, quando eu sinto,
já parte de um lugar meio instável em mim, de quase como se eu tivesse de fazer alguma coisa para provar alguma coisa, para ser alguma coisa, não é? Quando no fundo, se voltarmos a partir do ser, em vez de ser uma escada para lá chegar, se partirmos desse ser, então já está aqui tudo, não é? E como é que eu posso encontrar nesse lugar mais dissolvido, mais amolecido, não é? Sem que isso me faça entrar novamente na insegurança, na falta de autoridade que eu represento no meu trabalho ou na família, não é? Porque esse lugar maior, não é? Estará sempre inerente à hierarquia familiar, não é? Os pais, Claro, claro. perante os filhos, não é? E E agora de repente estava a ouvir e estava, quando tu disseste, repara, isto é tão interessante esta coisa da linguagem, porque repara a diferença que é em termos energéticos, não é? Porque comunicação é muito energético também, na verdade, não é? Porque repara o que é tu dizeres para ti próprio, eu tenho de ir fazer isto, não é? Ou eu dizer, eu escolho ir fazer aquilo, não é? Tem um peso diferente, eu tenho de ir, é uma obrigação, não é? Tem um peso, não é? Eu escolho fazer esta, eu escolho ter esta conversa agora, é diferente, eu tenho que ir fazer esta conversa agora, não é? E tudo isto tem muito a ver, o trabalho de comunicação tem muito a ver também com observarmos estes padrões, estas linguagens que nós vamos usando e aprender a transformar noutra linguagem que nos serve melhor, que gera mais conexão connosco e com os outros. Então é muito este trabalho de quase reaprender a usar a nossa linguagem, é aprender quase uma nova linguagem, é mesmo isso, é quase aprender uma nova língua. Não é que ela seja completamente nova, porque são coisas, a informação está dentro de nós, digamos assim, mas requer de facto uma repetição, requer algum trabalho e algum compromisso para eu me transformar, na verdade, porque esta linguagem, este trabalho transforma-nos, porque transforma a forma como eu me relaciono comigo. Isso para mim é um game changer, é uma mudança, uma viragem muito grande. é mais profunda, não é? E aí mais eu sinto que linguagem, a questão da autenticidade traz uma linguagem a vários níveis, não é? Começando ehm, pela observação, não é? Começando pela escuta, a observação, portanto é toda uma ativação dos vários sentidos, não é? De como nós ouvimos, de como nós vemos, de como é que interpretamos também aquilo que nós vemos e poder ser um pouco mais consciente sobre essas avaliações, se realmente é algo já imposto em nós, de eu tenho de ver esta situação desta forma, não é? Como certa, como errada, ou se realmente eu estou conectada a. É quase como eu sinto que é um retorno a essa inocência, não é? Por isso é que os filhos também, se nós não lhes ensinarmos ou se não potenciarmos tanto a comunicação da desconexão, não é? Eles vão trazendo também isso deles próprios e às tantas é aqui uma relação muito mais humana porque nós aprendemos todos uns com os outros, não é? Há aqui um lugar de, apesar das hierarquias, há uma importância comum. Eu como mãe posso ser maior do que a minha filha, mas ambas temos o mesmo valor, não é? E aí eu posso aprender e posso ensinar, e isso. É uma partilha, é uma troca, não é? Uma aprendizagem constante. As crianças, sei que tu trabalhas com famílias e crianças também, não é? Elas, se nós enquanto pais criamos esse espaço para elas já o fazem. Isto é natural. Isto é natural em nós também o fazíamos. Ela e aquele exemplo muito bonito que tu deste é extraordinário. Já viste o que é a criança ter expresso aquilo que tu disseste, não é? Tipo, o meu coração está a bater, etc. Epá, é incrível, não é? Portanto, ela está conectada com ela e está a falar desse lugar, não é? É isso que nós esquecemos de fazer, digamos assim. No fundo, este trabalho, no fundo, é um resgatar. É um resgatar dessa linguagem que
não é, que acaba por, na verdade, não ser funcional para nós quando começamos a ter consciência, a perceber, epá, e então a linguagem é tão forte que eu tenho visto nas esferas dos meus amigos, etc., o quão o não cuidado com a nossa comunicação pode gerar separações cada vez mais, infelizmente, e tudo mais. E muitas vezes não é por não há falta de amor, é por simplesmente nós não soubemos partilharmos, não sabemos fazer aquela ligação de conectar um com o outro a um nível que funciona, não é? Que nós nos conseguimos ver um ao outro. Que gerasse que gerasse essa conexão, não é? Que gerasse essa harmonia, não é? Então o amor pode lá estar, mas a relação, a comunicação gera uma relação ríspida, com atritos ou não, não é? E aqui também eu sinto que tem muito a ver com, e como vocês falam também, não é? De lidar com as nossas emoções, não é? E sinto que aí é um dos grandes desafios. Ok, eu posso reconhecer que o meu coração está a bater tanto, mas o que é que eu penso sobre o meu coração estar a bater tanto nesta situação e como é que eu lido com isso, não é? E eu sinto que aí é que nós temos um grande papel também com as crianças, não é? Então, como é que eu envolvo isso que ela me está a manifestar, não é? Com mais ou menos necessidade de regulação, de colo, não é? E para nós também é isso, essa gentileza também é esse sermos mães e pais de nós próprios, não é? E sabermos também encontrar aqui uma autorregulação das nossas próprias emoções e eu sinto que às vezes quando isso não acontece nós começamos a ter este pensamento muito característico da parentalidade de o meu filho está a fazer isto de propósito para me provocar, tá, não é? Então começamos aqui a avaliar a situação, começamos a projetar para o outro algo que nós não sabemos integrar em nós. Então, aqui esta questão das emoções, não é? Que recursos é que nós temos como adultos agora de nos autorregularmos, de olharmos para as nossas emoções e de as sabermos digerir de alguma forma que a seguir possamos passar para a comunicação, porque eu também não sei, diz-me tu certamente saberás melhor, quando nós estamos naquela integração toda das emoções que alguma coisa ativou dentro de nós, como é que se passa para a comunicação? É preciso parar? Comunicamos naquele momento o que estamos a sentir? Sim, O que é que isso gera? sim. Há aqui várias coisas que eu tenho percebido ao longo dos anos, que é nós, enquanto adultos, em crianças, não é? Estes exemplos básicos que também já deste, não é? E nós, enquanto crianças, tivemos os pais que tivemos, os educadores que tivemos, os avós, os avós, as pessoas que nos educaram, que tocaram connosco, que nos influenciaram, fizeram o melhor que podiam ter feito. Aí não há dúvida nenhuma. Mas a verdade é que nós acabámos por... foi-nos retirado um bocadinho, ou nós deixámos de confiar um bocadinho nesta coisa dos sentimentos, não é? Eu costumo dizer assim, a brincar, uso esta linguagem, nós, sem nos apercebermos, enquanto adultos, ainda navegamos o velho mapa de sentimentos. O que é que eu quero dizer com esta coisa do velho mapa de sentimentos? Se nós notarmos realmente, separarmos um bocadinho e notarmos, é fácil nós percebermos que muitas vezes nós temos ideias negativas, por exemplo, eu vou trazer aqui só os sentimentos mais básicos, não é? Nós acabamos por ter, às vezes pode ser difícil nós admitirmos isso para nós próprios, não é? Mas acabamos por ter ainda navegar num mapa antigo. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, raiva não é realmente ok nós sentimos raiva. Ou segurarmos espaço para alguém que está a ter raiva. Ou uma criança que está a fazer uma birra, não é? Ou seja, acabamos por mais difícil que seja de aceitar isso, ainda estarmos a navegar, ou estamos a aprender a navegar, um outro mapa que eu vou falar já daqui um bocadinho mais à frente. Mas o que é que eu quero dizer com este mapa velho? Não é completamente ainda ok, eu ainda não aceito completamente a minha própria raiva ou a raiva dos outros.
ou a minha própria tristeza ou a tristeza dos outros, ou o meu próprio medo, por exemplo, ou o medo dos outros. E então é muito importante nós fazermos esta viragem, de realmente começarmos a aprender a usar um novo mapa. O que é um novo mapa? O novo mapa é aquele sentimento não é positivo nem negativo, não é bom nem mau. Esse é o velho mapa. O sentimento é informação no meu sistema, é neutro e tem apenas informação. E essa informação é importante para mim. E navegar, realmente integrar isto, não é? Não estamos a falar só de uma interiorização mental, uma aprendizagem mental. Integrar isto e começar a vivenciar isto e ter esta relação com os sentimentos é um momento também de grande viragem. E é isto muito que eu também ensino, partilho isto com as pessoas. E isto parece uma coisa muito simples, mas na verdade eu observo muita gente ainda a operar neste mapa antigo. Do que não é suposto, não é? E com as crianças nós também passamos muito isso de se uma criança está a chorar, assim és feia, não é? Não é? Ok, o que está lá é se calhar vergonha, não é o contexto certo, é não sei o quê, não é? Mas isso também pode ser uma proteção, mas na verdade se calhar ainda não estamos a olhar para aquela informação, aquele sentimento e a deixar que ele seja esse sentimento e perceber a informação que está lá. E acabamos por... O que é que acontece? E voltando ao início. E porquê que isto é importante? Porque nós acabamos por aprender, enquanto crianças, que sentir não é ok. Porque os adultos não validam isso. Não é? Se eu estou triste e me magoo, ou fico com medo, já passou. Ou se me expresso mais, fala mais baixo. Se tenho raiva, não posso ter raiva. Então o que é que eu aprendo enquanto criança? Sentir não é ok, então para que sentir? Então apaga. E por isso é que nós somos muito coxos na nossa comunicação hoje, porque nós não trazemos essa parte, essa componente do sentimento para as nossas relações. Não partilhamos aquilo que é, se é raiva, nós não partilhamos isso. Não nos vulnerabilizamos e não demonstramos a nossa tristeza. E tudo mais. E não mostramos os nossos medos na relação, por exemplo, com o companheiro ou companheira. Então, vai ser mais difícil eu estabelecer mais conexão com isto. Se eu não trago esta informação, o que é que eu vou trazer? Julgamento, crítica, defesa, não é? Todas essas dinâmicas que, no fundo, não trazem aquilo que eu quero, não é? Que é mais aproximação, mais ligação. Sim, sim, sim. E aí, como adultos, nós ainda procuramos muito essa validação quase de outros adultos. E aí sinto que também é a partir de um lugar da nossa criança interna, não é? De mesmo em relações onde já começa a haver alguma partilha mais vulnerável, onde essa ponte se começa a abrir. Parece que ainda há momentos onde, mas eu posso sentir isto, mas é válido. Então, da parte dos homens, eu creio que isso ainda, não é? Por toda esta história também de o homem não chora, o homem está forte e firme e hirto, não é? É para os fracos, não é? Exatamente, exatamente. Então, para mim também é muito bonito ver a evolução do meu pai como avô, não é nesse sentido que ele agora, às vezes a minha filha também lhe pergunta, também choras? E o meu pai já diz, sim, todos choramos, não é? Mas no início não era assim, ela vai fazer 4 anos e eu sinto que no início não era assim. Então já é aqui essa essência, essa inocência da origem a relembrar-nos também da nossa origem. E aí eu sinto que também pode ser essa diferença entre, que às vezes não é muito fácil de discernir, mas essa diferença entre o que sentimos e o que pensamos. E uma coisa é o que sentimos e outra coisa é o que pensamos sobre aquilo que sentimos. E quantos sentimentos não são abafados por esses pensamentos ou sobre esses preconceitos do que é que deve e não deve ser, do que é que tenho e não tenho de fazer, como falávamos há pouco. E aqui tu tocaste num ponto importantíssimo, que é o segurar o espaço, não é? E aqui eu acho que é a chave. Como é que se segura um espaço, o espaço da nossa própria raiva, o espaço da raiva dos nossos filhos ou dos outros que estão no trânsito às vezes, não é? E nós alimentamos logo essa raiva também. Então aqui é muito importante, é o segurar
o espaço, não é? Que esse espaço não fique abandonado porque ninguém o vê, porque ninguém, toda a gente o julga, ninguém quer estar ali, não é? Então é como se fosse uma casa abandonada que depois o que acontece lá dentro, não é? É sujidade, é estagnação, não é? Não há fertilidade, a partir daí. Sim, é como tu dizes, não é? Quando tu cortas alguns sentimentos da tua lista, não é? Eh, não estás a viver a 100%, digamos assim, não é? Se tu não expressas a tua raiva de forma consciente, ok? Estou aqui a falar de raiva consciente e isso tudo, porque há diferenças, né? Raiva consciente ou inconsciente. Não estou aqui a falar de raiva inconsciente, de chegar ali e gritar como filho, agredir ou esse tipo de coisas, não é isso que falamos. Mas é muito importante que eu possa expressar de forma consciente aquilo, se é a raiva que eu sinto em algum momento, que eu possa escrever sobre isso, que eu possa dizer isso de forma correta à outra pessoa, não é? E que nós aprendamos a trocar essa informação toda. Porquê? Porque se não o fizermos, o que é que vai acontecer muitas vezes nas relações? Vai-se criar ressentimentos, vai-se criar, não é? Bloqueios internos, vai ficar ali uma nuvem de um território, como tu dizias, que não é cuidado, e isso vai minar, não vai favorecer a relação saudáveis que nós devemos ter. Agora, isto é um caminho grande que todos eu gosto de dizer, estamos no século XXI, ainda sabemos muito pouco de comunicação consciente, digamos assim, autêntica, na minha perspectiva, porque acabamos por ainda estar muito viciados em formas habituais de fazer. E é um trabalho contínuo, de muita paciência para. Mas felizmente tenho visto, já faço este trabalho há alguns anos e tenho visto cada vez mais empresas, famílias a apostarem mesmo. E eu gosto de dizer, brincar, a nova economia, nós temos relações saudáveis e autênticas, não é? Porque quando estamos bem com os outros, há um campo de abundância tão grande, não é? Relações conscientes, vivas, com, com tanta coisa para trocar uns com os outros. E é tão importante nós retirarmos esse tempo. Para mim, é das coisas mais importantes é cuidar da forma como eu falo com as pessoas, como eu falo comigo. Tem-me dado tanto, então tenho a fazer este trabalho com entusiasmo. E a partir daí é a partir daí que tudo se cria, não é? E esta noção de passar de uma raiva inconsciente, que na verdade muitas vezes é a única forma que nós sabemos expressar raiva, não é? A única forma que nós sabemos expressar essa frustração, essa desilusão, é dessa forma que nem nós próprios controlamos, não é? E por isso é que vêm as palmadas nos filhos, os gritos em casa, não é? Os atritos no trabalho, porque todas as formas, há momentos em que vai ter mesmo de se expressar, por mais que nós achemos que é feio, que não é suposto, há momentos em que essa informação do corpo precisa mesmo de Não, extravasar, não é? E aqui eu sinto que vem a parte da orientação, não é? Então, se nós queremos sentir, mas se não queremos sentir dessa forma, ou não queremos sentir tantas vezes dessa forma tão inconsciente, não é? Que rumo é que nós vamos dar agora? Não é? Porque às vezes ok, então eu posso, é permitido ao meu filho expressar raiva e de repente ele expressa raiva a bater com os pés nas paredes, a partir portas, não é? Então aqui há essa parte de direção, não é? E isso tem a não é ver com. limites, não é? Portanto, tem que haver um contexto, etc. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Que eu tenho dois filhos, deles têm 14 anos. O Rafael, pré-teenagers, é começar agora a ser teenager, não é? Portanto, depois já de ter essa época também para ti. Sim. Obviamente que os jovens, hoje em dia, muito, às vezes, aborrecidos com a escola, que também não é, como tu sabes, pronto, a escola ainda tem muito que evoluir, na opinião, especialmente para estas idades. E, obviamente, ele muitas vezes tem raiva, não é? Enquanto pai eu tenho duas hipóteses. Ou bloqueio isso e digo, não podes sentir, etc, etc. Ou criamos contextos propícios para que ele possa expressar. Por exemplo, posso dar um exemplo. Há uns meses atrás, eu fui para a floresta com ele
e nós estivemos a trabalhar com o corpo, sabes, que ele possa usar a voz para, com um pau, bater assim, por exemplo, no chão, mas que ele possa sentir que é ok fazer isso, que é, porque repara, raiva é energia, é movimento, né? Nós precisamos, nós para acordarmos de manhã, precisamos de uma porcentagem de raiva, então não te levantas de manhã. A olhar para a raiva desta forma, por exemplo, ajudou-me muito a perceber que a raiva é o motor que te motiva e que faz criar. Sem raiva nós não criamos. Raiva consciente, estou a falar aqui, não é? Sem raiva tu não crias coisas, não crias projetos, não tens sonhos, não é? É muito importante. Portanto, é importante que essa ligação que se preserve de forma consciente e que tu encontres formas de expressar, de escrever, de fazer journaling, de usar a voz para pôr cá para fora, tudo esse tipo de trabalho que também costumo fazer. É muito importante e isto liga muito com a comunicação porque te ajuda a começares a ter uma ligação diferente e uma percepção diferente com estes sentimentos e isso vai-te nutrir grandemente depois das tuas relações porque tu estás melhor também, não é? E se tu estás melhor, as tuas relações à tua volta vão estar melhor, certamente também. Sim, e aí essa direção é super importante, não é? De o que é que eu, o que é que eu posso fazer, como é que eu seguro este espaço, não é? Aquilo que nós dizemos, como é que eu seguro este espaço de uma forma a não invadir o espaço dos outros, não é? E quando extravasamos com a violência mesmo, não é? Com as palmadas, aí já estamos a entrar no espaço do outro também, não é? Da integridade física do outro, emocional, não é? Então, quando parte desse lugar inconsciente, muitas vezes transpõe aquilo que é o nosso espaço de atuação, não é? E entra já aqui no campo do outro, e isso é que deve ser preservado, não é? Claro que sim, então. Consagrar aqui o meu espaço, ser muito gentil aqui com o que eu sinto e com os espaços internos que eu também tenho de segurar e direcionar na sua expressão, não é? Mas aí novamente vem sempre dessa presença, não é? Porque se repararmos essa raiva inconsciente, muitas vezes nós até ficamos arrependidos e não estávamos lá e parece que alguma coisa entrou pelo nosso corpo e agiu por nós, e isso é essa falta de presença em nós próprios, não é? Então, E tem a ver com falta de presença e tem a ver também com algo que eu também trabalho, que é o nosso nível de dormência emocional é tão grande que nós nem imaginamos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, na verdade, aprendemos a estar dormentes aos sentimentos, ok? E a verdade é que nós, por exemplo, com a raiva, nós aprendemos a expressar a raiva a uma percentagem muito elevada, quando já é para o grito e quando não são coisas que nós queremos. Mas a verdade é que nós podemos sentir raiva em percentagens, digamos assim, usando esta linguagem, mais baixas. Ou seja, por exemplo, quando tu estabeleces um limite, tu tens que usar uma energia da raiva. Tu para dizeres um sim ou um não, não é? Tens que usar um bocadinho de raiva. Eu quero estar aqui, eu não quero estar aqui. Este é o meu espaço, este é o meu espaço, este é o teu espaço, sabes? Esta já é uma percentagem consciente de raiva mais baixa, mas tu podes usar a teu favor para estabelecer um limite, por exemplo. É possível nós aprendermos a fazer isso. Okay? E isso vem da raiva, o que é engraçado, não é? O limite vem da raiva, por exemplo. Estavas a falar de limites e isso vem disso. Portanto, é tão importante todo este... É tão fascinante este trabalho de emoções, sentimentos. E ele nutre imensamente, é um pilar muito importante para como tu comunicas. Muito importante. sim, e aí eu sinto que quanto mais nos familiarizamos com as nossas emoções, mais elas também se vão expressando em diferentes níveis, não é? E então quando elas se vão expressando em doses homeopáticas, um bocadinho todos os dias, não é? Faz com que não haja aquele dia em que, ou às vezes até há, mas podemos sentir que estamos já a entrar nesse mood e vamos fazer um retiro, por exemplo, aí, não é? Onde vamos ter um espaço forte de segurança para ir mais fundo, não é? Sabemos que vamos ter uma contenção maior, podemos extravasar mais aí, não é? E aí já é uma percepção
mais consciente e direcionada também das minhas necessidades. Eu sinto que já estou a encher o copo como mãe, ou como filha, ou como profissional, não é? E como é que antecipar, e aqui eu sinto que a antecipação também pode ser uma coisa muito importante, que esse autoconhecimento também nos vai trazendo essa antecipação de, ok, eu sei que já estou perante aqui alguma coisa que vai começar e eu lido com ela em doses homeopáticas, mas quando é para... Começas a ganhar elasticidade interna, não é? Para dizer, ok, agora já não precisa ser daquela forma, já pode ser, não é? Com Uhum, direito. sim. Falavas de uma coisa interessante que é este trabalho dos sentimentos, aqui ligando à comunicação autêntica, porque é que é tão fundamental? Porque é quando começas a ter esta ligação mais íntima contigo, que tu começas realmente a ter mais contacto com aquilo que é importante para ti. É aí que tu começas a ter mais clareza de quais são as suas necessidades em cada momento. E é essa o cerne, é esse o coração da prática da comunicação autêntica, é todo este trabalho de sentimentos, emoções, é para nós termos mais clareza daquilo que é a necessidade. Está cá dentro de nós. O que é importante neste momento para mim? Não é? O Uhum, que é importante para ti, num dado momento, com o teu filho? E esse contacto só consegues tê-lo quando tens esta ligação mais trabalhada em termos de sentimentos, porque senão tu não conectas com aquilo que é importante para ti, aquilo que tu precisas naquele momento. uhum, Vais rapidamente ir buscar aqueles automatismos de crítica, defesa, tananana, e vais ficar outra vez nesse modo. E é um trabalho, e vais se calhar fazer isso, e depois voltas e conectas, e é este trabalho sempre de ir e vir, não é? Não é uma coisa uhum. linear, como tu saberás, não é? Sim. É um trabalho de constante aprendizagem, não é? Ir para trás e ir para a frente, ir para trás e ir para a frente, e é assim que aprendemos. A cair, Uhum. levantar, a cair, levantar, não é? Como uma Sim, criança. exatamente. E a nossa autovalorização, o nosso amor próprio também parte dessa valorização daquilo que é importante para mim, daquilo que são os meus talentos, não é? Às vezes, quando nós perguntamos, olha, o que é que tu gostas de fazer, quais são os teus talentos, as pessoas ficam envergonhadas, não é? Qual é que é o teu maior talento? A pessoa fica envergonhada, às vezes até de reconhecer, não é? Assim como fica envergonhada de reconhecer, às vezes também, aquilo que se arrependeu de fazer, ou assim, não é? Então há aqui também esta importância de reconhecer aquilo que está vivo, como nós dizíamos, naquela pessoa. E às vezes, por muito que o nosso pensamento nos diga que aquilo é insignificante, para a outra pessoa pode ser a chave hum, daquela a chave para resolver uma certa situação, não é? E quando as crianças começam a falar, às vezes, quando começam a falar a partir desse lugar mais autêntico, não é? Pode começar a desconstruir às vezes algumas coisas também nossas como adultos, não é? Eu sinto com a minha filha, às vezes, quando eu estou a desvalorizar uma coisa dela e ela diz: Mãe, isto é tão importante para mim, não é? E quando ela diz isto é tão importante para mim, não é? Há quase uma. Uh, nós podemos relaxar nessa compreensão, não é? Mas aí porque a criança já verbalizou, ou teve essa capacidade de verbalizar, não é? Mas às vezes com bebés, com pessoas que não conseguem às vezes reconhecer o que é importante para elas, é preciso também termos esta visão de, ok, isto pode ser insignificante para mim, não é? E as crianças são peritas em trazer importância a coisas, parar para ficar a observar uma migalha que caiu, não é? E aquilo para nós pode ser, opá, o dia continua, Para avançar. bola para a frente, não é? E para elas é ali um detalhe tão importante, e às vezes nas relações é isso também. Há detalhes tão importantes que me tocaram tanto como mulher ou como homem, não é? Numa relação conjugal, e a outra pessoa não validar isso ou não abrir espaço àquilo que é importante e que está vivo no outro, não é? Claro, claro. Hum, e repara, isso que estás a dizer agora liga-se com. Tu só consegues ser espaço para o outro, ou usando as palavras, só consegues escutar o que está vivo no outro se o conseguires fazer para ti. Por isso é que muito do trabalho que eu faço é como é que tu fazes isso para ti? Como é que tu te escutas a ti própria? Como é que tu estás em contato com o teu sentimento e necessidade? Como é que tu sabes fazer isso para ti?
E depois já começas a conseguir segurar espaço para o outro, melhor. Não quer dizer que não possas ir fazendo, portanto, não é linear nesse sentido. Porque aí, quando tu começas a conectar contigo com esse nível, tu já consegues ter mais capacidade e mais empatia, também começar a reconhecer, quando a pessoa diz aquilo, o que é que ela pode estar a sentir e a precisar? Então começas a abrir aqui outro campo, não é? Um campo mais relacional aqui no sentido de escutares o outro. E isso é uma coisa que também a comunicação autêntica faz e ensina a fazer é, ok, como é que escutas isso? Como é que escutas a pessoa? Como é que aprendes, como é que seguras um espaço em que a própria pessoa começa a ter consciência daquilo que é importante para ela? E aí começa a magia a acontecer, não é? A conexão a acontecer. Numa relação, uma conversa, no que for, com o filho, não é? Num ambiente profissional, o que seja. Uhum. É todo esse trabalho, não é? Toda esta dança, não é? De escutar-me a mim, de escutar o outro, Uhum. aquilo que é importante para mim, portanto, todas essas dinâmicas. Sim, e às vezes eu sinto que é preciso até dar um passo atrás no sentido de, antes de nós nos escutarmos a nós, irmos para um espaço onde realmente somos escutados, não é? Só para experimentar essa sensação de Verdade. como é que é bom ser ouvido? E se calhar eu posso me ouvir a mim própria, não é? Então eu tenho sempre essa pessoa que me ouve comigo, não é? E às vezes isso é uma coisa que de formas de parentalidade menos ligadas às emoções, não é? Isso pode não ter acontecido, não é? Esta sensação de que eu sou ouvida, eu sou vista como sou, eu sou ouvida com tudo aquilo que está dentro de mim, não é? Ahm, isso é válido, isso é importante, não é? E este senso da nossa própria importância e tudo aquilo que está vivo em nós, às vezes é preciso nós como adultos e daí também as tuas formações e os teus retiros, não é? De sentir que, ok, alguém me ouve para que eu me possa ouvir também, alguém me devolve muitas vezes aquilo que eu não me consigo ouvir em mim, e Ah, aí eu aprendo a ouvir em mim e eu aí aprendo a ouvir o outro, não é? Então, quase que antes de nos estruturarmos como mães, nos estruturarmos como filhas que têm esses pais também. E aqui o pai, como pode ser um professor, não é? Figura. segura um espaço para ti, não é? Naquele momento, pode ser ao contrário, depois tu podes pedir para Exatamente. outra pessoa, não é? E trocarem. Nós, na Uhum. nossa mentoria, chamamos a isto de escuta empática e é um processo que é os companheiros de escuta. A importância de teres companheiros de escuta, não é? Porque há dias que nós precisamos, de facto, que alguém nos possa escutar sem qualquer julgamento. Sermos alguém que possa estar ali 10 minutos e que nós possamos partilhar, não é? Sem filtros, e a pessoa devolve, não é? Devolve aquilo que ouviu. E isso é, como tu dizias, é muito bom experienciares cá dentro e revalorizares e dizeres assim, epá, vale a pena eu escutar-me. É bom, energeticamente traz-nos para cima, traz-nos autoconhecimento, traz-nos mais capacidade de empatizar com os outros, temos mais paciência e tudo mais, porque nós estamos nutridos, não é? Tem a ver com o trabalho da autonutrição também, nós estamos nutridos é sabermos nos escutar. Muito do trabalho tem a ver com isso. Uhum. Completamente. Essa autonutrição é mesmo o escutar dessas necessidades e ter essa capacidade para as atender, não é? E aí também entra um lugar de mais paciência, se não podemos atender logo, sabemos que vamos atender mais tarde, não é? Como adultos entramos aqui numa libertamos um bocadinho dessa impaciência, desse querer tudo para agora e até mesmo com os nossos objetivos como adultos, não é? De ok, estou a caminhar neste sentido, há um tempo de processamento das coisas, não é? Então tudo isso é visto também com as lentes do sucesso, não é? De todo este tempo é um sucesso, toda esta evolução é um sucesso e isso acaba por nos deixar também mais quase como se o trabalho já tivesse feito e nós estivéssemos aqui a aprimorá-lo, não é? Mas sem essa necessidade de tenho de, não é? A nutrição e a abundância. Sim, a nutrição, aí falaste de um aspecto também interessante, que é, por um lado,
quando nos autoescutamos, na verdade isso já é suficiente, né? O autoescutar significa, imagina que eu estou chateado com alguma coisa, né? E eu paro um bocadinho e percebo, ok, sinto-me frustrado. Neste momento sinto-me frustrado, sinto-me zangado, porque aconteceu isto e aquilo. Parar mais um bocadinho e dizer assim, ok, qual é a necessidade que não está satisfeita naquele momento? Eu digo, ok, tenho necessidade de apoio e não aconteceu naquele momento, mais disto ou daquilo. Tentar perceber o que é que isso é. E parar aí nesse momento e validar e digamos assim, dizer assim, ok, esta necessidade é importante para mim. Absorver isso, integrar isso em mim. Só isto já é suficiente. Claro que depois isso pode levar para um tipo de linguagem que eu vou ter comigo próprio. Ok, o que é que eu posso fazer para ter mais isto na minha vida? O que é que eu posso fazer diferente? E tudo isto, todo esse contexto que pode nascer daí, pode dar-me mais possibilidades de eu navegar a minha vida como eu quero fazer. E pode também entrar aquilo que tu dizias, de entrar para a parte mais positiva, não é? De dizer, pá, mas está bem, eu estou a fazer o meu máximo, não é? Que é diferente de entrarmos no loop de já devia ter feito, já devia estar com não sei quantos seguidores, já devia ter não sei o quê, já devia ter, não é? Já devia. Caio e desconecto-me comigo, na verdade. E nós com as crianças fazemos isso a toda a hora. Já devia isto, já devia saber isto, já devia fazer isto sozinha, já devia, não é? Com as crianças trazem tanto esse tempo lento, a criação, não é? Como esse tempo lento e demorado e com avanços e retrocessos, assim como, não é? Como é o lugar humano. Traz muito e isso também é a sociedade da pressa, não é? Esta questão, isto é uma comunicação também com o tempo necessário. O Sim. parar requer tempo, não é? Tens de parar um bocadinho mais, tens de dedicar um bocadinho mais. Por outro lado, também não é, para quem nos ouve, não é dizer que estamos sempre a ouvir com esta qualidade, estamos sempre conectados com os nossos sentimentos. Isso não é real, não é? Nós não somos máquinas que fazemos isso, não é assim. Mas é tentar fazer isso o máximo possível, dentro daquilo que é possível também. Não é? E não é, davas o exemplo da criança, não é que a gente agora tenha infinita paciência e que, não, às vezes é autenticidade. A autenticidade também significa que agora não pode ser. Agora o quarto tem que estar mais organizado porque vai chegar o teu amigo. Agora, não é? Portanto, essa assertividade e esses limites também podem ser feitos. Não é empatia, não significa que eu agora sou super paciente e é tudo possível. Não, nada disso. Isso até é o contrário, isso pode ser perigoso, não é? Não. Há limites aí também. Não, agora vamos fazer. Podemos falar mais tarde, como é que podemos ver mais outras possibilidades para que possa fluir esta dinâmica de uma forma diferente. Não, mas agora tem que ser feito. Não é? Enquanto pais, muitas vezes temos que estabelecer esse limite, mas esse limite pode ser feito de forma assertiva e amorosa, não tem que ser feita de forma violenta, não é? Portanto, é este aprender e este balancear, não é? Porque às vezes muita gente diz, mas eu não tenho tempo para isso, isto não tem a ver com isso. A autenticidade não tem a ver que tem que ser sempre disponível e bonzinho, não tem a ver com isso, tem a ver com viver a vida e estabelecer limites quando eles têm que ser postos. Não é? Claro. E fluir com essa dualidade das emoções mais intensas, das emoções mais apaziguadas, não é? E aqui isso para mim é super importante isso que trouxeste, não é? Da assertividade, de utilizar essa direção, não é? Direcionar com assertividade e amorosidade e nesse lugar, acima de tudo, o que eu preciso, não é? A minha necessidade, atendendo também às necessidades dos filhos, porque muitas vezes o que acontece é que essa imposição, os filhos perante essa imposição de agora temos de arrumar o quarto, agora temos de lavar os dentes, há alguma coisa, há alguma necessidade neles que não é sentida, não é, eles não sentem que aquilo foi acolhido, não é? Então, por exemplo, a minha filha às vezes diz-me, ok mãe, então deixa-me só acabar de brincar a isto, não é? E lá está a valorização de que brincar àquilo agora é mesmo importante para ela. E não é por ser uma brincadeira que a mim não me interessa nada,
não é? Então, às vezes nós como adultos também temos muito isto de é agora, é agora. E isso também é o nosso lugar da criança, hum, a bater com o pé, não é? A fazer agora porque sim, não é? É o que eu costumo dizer. Queres fazer agora, queres o quarto arrumado porque sim, não é? Mas lá está, como tu dizias, não é? Pode-se valorizar. Olha, eu sei que é importante para ti brincar mais um pouco. Ok, podemos acordar mais 5 minutos, mas depois era importante que esta tarefa fosse feita. Ok, Uhum. combinado. Pronto, não é? E já é diferente de tens que fazer. Nós sabemos, na verdade, não funciona, né? Quando nós usamos essa linguagem. Tens que fazer, não sei o quê, porque acontece resistência, energia desgastada e tudo mais. Às vezes, mas lá está, a aprendizagem é isso mesmo. Às vezes caímos novamente aí e podemos reconectar sempre. Dizer, olha, não correu tão bem, olha, muitas vezes os pais até é bom que possam assumir vulnerabilidade, dizer assim, olha, de facto, olha, não estive tão bem ontem, lamento que tenha acontecido e tenha falado daquela forma, mas eu estava a sentir desta forma. Mas para mim era importante isto e aquilo, e eu percebi que para ti é importante isto e aquilo. Como é que podemos fazer melhor da próxima vez? Não é? Portanto, é tudo aprender a fazer este tipo de conversa que, pá, Uhum. tem imensa energia, não é? Sim, e eu sinto que uma das estratégias que eu encontrei que funcionava também muito com a minha filha, quando eu quero impor esse limite, ou quando eu quero direcionar a alguma coisa, não é? Quando eu lhe faço perguntas às quais ela me responde que sim, eu consigo nela ali um terreno mais maleável para depois eu poder polir, não é? Então, queres brincar mais 3 minutos? Sim. Ou essa brincadeira está a ser mesmo divertida para ti? Sim, não é? E quando ela começa a responder sim, 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 e às vezes eu vejo a raiva a escalar, Claro. e eu digo, amor, estás a ficar raivosa, e ela, sim, não é? E então, ó, tá, não é? O fazer, e aí eu sinto que é também eu a tentar encontrar essa, esse espaço dela para poder vê-lo como ela o sente, não é? Porque às vezes é ao lado, não, não é nada disso, mas Aqui é bom feedback, se é não, quer dizer que não é aquele, é outra coisa, então tentas outra coisa, não é? Tipo, até chegar ao que é, não é? uhum, Que é sim. super importante estes sims, esse reconhecimento, como tu dizias, não é? Uhum. E aí eu sinto que é mesmo esse, a partir desse sim é que vem essa abertura para nós podermos moldar, e às vezes o sim é sim, hum, reconhecer o que é importante para o outro, sim reconhecer que o outro está a entrar num lugar mais fora de si, não é? E só isso já é, para nós às vezes sinto como adultos, quando nós começamos assim a entrar nesses estados, se nós estivéssemos mais familiarizados com essa mão no ombro e dizer está a ser tão difícil para ti agora, só isso já nos dizia, já nos fazia dizer um sim. E Exato, está então isso ali. já, já dissolve, não é? É sempre esse lugar de dissolução, e mesmo quando há um não, então o que é? Então posso estar disponível, não é? Exato Para. ou não, não é? E navegar nesse não é? Até eventualmente conseguir outro sim, não é? Mas Uhum, sempre sem intenções, não é? O muito importante nestes processos é que a intenção nunca pode ser de ter razão, não é? Ou seja, nem de manipular, nem chegar a algum sítio, porque normalmente tendemos a fazer isso, não é? E quando o fazemos, isso nunca, normalmente não dá bom resultado. A intenção é sempre de conexão. Quando eu começo a escutar alguém e tento compreender a pessoa, no caso que falavas há bocadinho, a tua intenção, preservar até essa intenção contigo próprio é onde é que eu estou? Qual é o meu lugar? É ter razão ou é conexão? É fundamental esta distinção, não é? É conexão. Ok. Então o não é ok. Então eu vou navegar para aí e encontrarmos e vamos negociando até. Comunicação é muito negociar, não é? Eu gosto de dizer isso. É uma constante negociação. Nós estamos sempre em constante. Relações são constantes negociações. uhum. E negociações aqui de, não é? De como é que as minhas necessidades se encaixam com as tuas, o que é que eu te posso pedir, o que é que tu me podes satisfazer, como é que eu te posso satisfazer, não é? A relação como comunicação, a comunicação como negociação, muito nesse lugar de onde é que há aqui um acordo onde ambos hum, têm as necessidades minimamente atendidas, não é? Onde é que. Eu gosto de dizer quando eu escuto a tua necessidade.
não é? Quando sabes qual é a minha, não é? Aí é o ponto entre o certo e o errado. O ponto quando diz o Rumi, né? Entre o certo e o errado existe um lugar, eu quero conhecer-te lá, não é? Quero encontrar-me contigo aí. E é esse espaço que a comunicação autêntica ensina as pessoas a fazer, é que entre o certo e o errado existe um lugar. Este lugar, o que é? É muito concreto, é muito pragmático, que é este lugar das necessidades. É quando eu vejo a tua e tu vês a minha necessidade. E aí nós ainda vamos num espaço completamente diferente. É um espaço completamente diferente. E aí tudo é muito possível, e não temos que jogar o jogo ganha-perde, não é? E temos esta crença que para eu ter a minha necessidade satisfeita tu não podes ter, e ao contrário. Não, é sempre possível nós encontrarmos um campo em que os dois conseguimos ganhar, digamos assim, não é? E até é triplo ganho, é. Se eu ganho, tu ganhas, entre aspas, satisfaça a minha necessidade, tu também a tua. Nós, enquanto relação, nós, enquanto pessoa, pai, filho, que seja, também ganhamos. Esse coletivo, esse sistema também ganha, não é? É um triplo ganho, na verdade. E é muito bonito quando começamos a ir para este espaço e a perceber, isto funciona mesmo, incrível. E este lugar mágico que eu gosto de ensinar às pessoas, não é? Terem isso nas suas vidas. Sim, e aí é mesmo essa visão de que realmente pode haver esse triplo ganho e não é aquela coisa de não podes fazer tudo o que queres, senão. Não, ela pode dar um significado e efetivamente sentir-se ligada a tudo o que ela faz, porque nós, como adultos, também é isso que queremos fazer, não é? Nós queremos sentir-nos ligados a tudo o que estamos a fazer, queremos sentir que tudo o que fazemos é importante, não é? Então a criança também não é diferente de nós, não é? E muitas vezes nós estamos a direcionar para uma coisa que não tem sentido para elas e nós como adultos também não queremos fazer coisas que não ou vamos contrariados para coisas que não têm sentido para nós, não é? Então é possível que todos estejam a fazer aquilo que tem sentido para eles, não é? Então, acho que já deixámos aqui assim muita informação de conexão connosco, com as nossas emoções, com as nossas necessidades e como isso abre caminhos de comunicação autêntica e de relações mais fortes, mais seguras com os outros, mais positivas, se quisermos chamar assim. Então, Alan, se quiseres deixar uma mensagem final, um conselho final, uma orientação para quem entra agora no mundo da comunicação autêntica, do autoconhecimento, ou quem começa agora a refletir mais sobre como realmente a comunicação diz tanto sobre nós próprios, sobre a nossa própria comunicação e gentileza para connosco mesmos, não é? Então, se quiseres deixar uma mensagem final, e agradeço-te muito tudo o que já trouxeste. Sim, olha, obrigado. Mensagem final. Eu diria que assim, a grande mensagem que está muito relacionada com o trabalho que faço tem a ver com depois de alguém que está a experienciar alguns conflitos contigo próprio, com os outros, nas tuas relações e sentes que já sentes que tens algum espaço para poder ir para o próximo passo, digamos assim, para aprenderes a ser mais gentil contigo próprio, para abrir o teu campo emocional, para poderes trazer esta riqueza toda para as tuas relações, com os teus filhos, para o trabalho onde for, onde estejas inserido ou inserida. Então, arrisca e vem conhecer este trabalho, e vem em conjunto com outras pessoas a conhecer-te melhor também, porque este trabalho tem tudo muito a ver com estás conectado contigo, e a te conheceres. Esses consegues estabelecer muito mais conexões. E a sensação de nutrição e a sensação de ganho para todos, não é? Como falávamos, é muito. Estamos cheios, não é? A conectar com aquilo que está vivo entre nós, seja aquilo que for, não é? Também talvez uma mensagem é não julgar aquilo que está a acontecer dentro de nós, não é? Valorizar isso, aceitar aquilo, seja tristeza, seja raiva, seja medo, seja alegria, acolher isso e estar aberto à informação que aí tem para nós. Sim. Isso é realmente importante para nós. Que é tão fértil, como nós falámos aqui também, de como a raiva também traz tanta criatividade, não é? Então a criatividade é tudo aquilo que existe, não é? É, É tudo aquilo. é criação, não é? Exatamente. Está com Então, isso, é criarmos.
Hum. Uhum, exatamente, Alan. Muito obrigada. Fico assim de coração cheio com tudo o que trouxemos aqui hoje. Espero que tenha também trazido insights e uma vontade, realmente de criarmos relações e uma comunicação mais autêntica, menos violenta. E violento não é só aquilo que aparentemente nós consideramos violento, essa falta de gentileza connosco, esse julgamento constante já é uma forma de, de sermos violentos, não é? Para com este lugar humano de criatividade, onde cabe tudo, não é? Então, Violência, não sei, não, violência significa simplesmente, na forma como eu trago, é quando não estamos a conseguir conectar connosco ou com os outros. Às vezes trazemos formas habituais, que talvez não nos sirvam tão bem como gostaria. sim, sem dúvida. Então, sigam também o trabalho do Alan, as mentorias, workshops, consultorias, tudo aquilo que vos apoiar a experimentar, não é? Para depois levarem continuamente para a vida e para as relações. Então, muito obrigada, Alan, por tudo o que nos trouxeste. Obrigada por estarem desse lado, por ouvirem esta mensagem, este episódio, que também é tão importante para mim. São sempre temas que eu experimento na minha vida e que quero trazer. Então espero que tenha tocado também aí desse lado, porque todos nos relacionamos, todos comunicamos, portanto isto é transversal a todos, e que possamos acordar mais e anestesiar menos, não é? Que possamos estar mais ligados àquilo que está vivo, não é? Como o Alan trouxe tão bem, para que realmente a vida surja a partir daí e menos anestesia, escassez, né, que também vai lá estar, mas nós podemos repor com outra coisa com mais sentido, não é? Então, Olha, muito, gosto, um muito gosto obrigada. pelo teu trabalho e até breve. Até breve. Muito obrigada. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.